São Pedro nasceu em Viena do Delfinado, na França, pelo ano de 1102. Seus pais eram de condição humilde, mas deram aos filhos a riqueza da religião católica bem vivida. Sua casa era o abrigo de pobres e peregrinos, asilo para religiosos que pagavam generosamente a hospitalidade com santas instruções, orações e exemplos. O pai do santo, que também se chamava Pedro, por sua piedade, é chamado nos anais de Cister de o Bem-aventurado Pedro. De sua mãe, tornando-se viúva, tornou-se religiosa e abadesa. Um de seus irmãos, Lamberto, abade, é também chamado santo. Outro foi religioso, e a irmã também entrou no mosteiro, onde sua mãe era abadesa. Assim, numa família de santos nasceu Pedro. Quando pequeno, Pedro teve de guardar Quando pequeno, Pedro teve que guardar o rebanho dos pais, rezando o saltério enquanto vigiava o gado. Quando seu irmão Lamberto começou seus estudos, Pedro permanecia na sala e, sem que ninguém o percebesse, ouvia todas as lições. Com uma memória prodigiosa, guardava tudo para depois só repisar o que tinha aprendido. Aos 20 anos, ele obteve do pai licença para entrar na abadia de Bonnevalques, dos cistercienses. Nela viveu durante 10 anos, atraindo para ela, por sua santidade, e como outro, Santo Bernardo, seu pai, seus 2 irmãos e 17 senhoras. Como sabia bem obedecer, concluíram que ele também sabia mandar e o encarregaram de fundar uma abadia em Tamié, na diocese de Tarantásia, entre as montanhas da região entre Genebra e Saboia. Os princípios desse mosteiro foram muito duros. Os monges viviam a pão e água, com algumas hortaliças temperadas só com sal. Todos seus esforços eram no cuidado dos pobres, dos peregrinos e dos viajantes. Tal era a fama de São Pedro que Amadeu III, conde da Saboia, vinha frequentemente receber suas instruções. Quando em 1138 vagou a arquidiocese de Tarantásia, por ter sido deposto seu arcebispo por mau uso dos bens de sua igreja, São Pedro foi escolhido para o substituir. O santo não quis de nenhum modo aceitar tal honra, mas o capítulo geral de Cister e em particular São Bernardo declararam-lhe como dever sujeitar-se à vontade de Deus. Ora, o santo encontrou o clero da catedral pouco disciplinado e muito negligente. Substituiu-o, então, por cônegos regulares de Santo Agostinho. Obrigou também aos padres que tinham usurpado bens de suas igrejas que os restituíssem. Proveu as igrejas da arquidiocese do que era necessário para a dignidade do culto divino. Fundou o hospital para os pobres e enfermos, estabeleceu e dotou o pequeno São Bernardo para atender aos que extraviavam nas montanhas. A sua própria casa tornou-se um asilo no qual eram recebidos toda sorte de indigentes, estrangeiros e enfermos. São Pedro era muito frugal em suas refeições, comendo só erva e pão, dormia pouco e dedicava grande parte da noite a orações e penitências. A fama de sua santidade crescendo sempre para fugir da popularidade, São Pedro trocou suas vestes pela de um mendigo e fugiu para o convento de sua ordem no fundo da Alemanha. Esperava-o lá um papel importantíssimo: combater o cisma provocado por Frederico Barba Roxa, que levantara um antipapa na pessoa de Vítor III. O arcebispo de Tarantásia foi quase o único súdito do império que se declarou pelo Papa legítimo, Alexandre III, no que foi seguido pela Ordem de Cister em peso. Este Papa chamou então São Pedro a Roma. Ele lá chegou com muitas pregações e muitos milagres pelo caminho. Em 1170, o Papa encarregou-o de reconciliar Henrique II, rei da Inglaterra, com Luís VII, da França. Finalmente, quando São Pedro de Tarantásia se dirigia para o convento de Bennevalques, onde era esperado com impaciência
Uma indisposição o obrigou a descansar à margem da estrada, junto a uma fonte. Lá entrou em agonia, sendo transportado para aquele convento, onde faleceu no dia 8 de maio de 1174. São Pedro de Tarantásia, rogai por nós.